Falar em Lindo Oeste é falar do início da minha atividade como empresário, porque, para você ter uma ideia, quando nós iniciamos a linha Cascavel São Teresa, não tinha como se expandir. Para fazer com que ampliasse mais a nossa empresa, eu tive que abrir a estrada até Capitão Leônidas Marques, porque naquela época ela só chegava em Santa Maria. De Santa Maria para lá era puro sertão e é lógico, eu precisava crescer. E crescer aonde? Se na nossa, na, no, praticamente todo o estado do Paraná, as empresas já estavam consolidadas e não tinha outras linhas para aumentar a nossa linha. Então, o que eu fiz? Resolvi, então, fazer com que nós conversássemos com o INDA, que era o que comandava as máquinas, tanto motoniveladora como patrol aqui na região oeste e sudoeste, e conversei com eles me arrumaram. Então, um trator que naquela época a estrada só precariamente via até Santa Maria, dali para frente nós fomos abrindo a estrada. Para ter uma ideia, o trator era, na época, a lâmina era levantada com cabo de aço. Então, os velhos tempos, assim, até me emociona, porque além de ser uma mata assim pesada, nós, quando chegava num tronco, dependendo do tronco, você tinha que desviar aquele tronco, porque o trator não tinha condições. A motoniveladora não tinha motor, era puxado pelo trator. E aí chegamos na época de Lindo Oeste, era Alvorada do Oeste e Cielito. E ali tinha alguns moradores, poucos deles, que eu não me falha a memória, porque há muitos anos, e aí aonde nós encontramos assim um respaldo muito grande, daquela meia dúzia de colonos que moravam ali, para poder dar o respaldo da comida, do pouso. E isso me chamou muita atenção e eu fiz algumas amizades lá em função disso. E dali eu continuei até Capitão do Leônidas Marques. Para você ter uma ideia, de Cielito para frente, até ali nós tínhamos um rumo. Dali para Capitão, nós soltava foguete na outra ponta para nós poder saber onde é que nós estávamos, e ali nós ia abrindo a estrada. E Cielito e Alvorada eram duas regiões que começaram do nada, mas começaram a crescer, e havia alguma divergência entre os dois municípios. Aí, numa das reuniões que nós fizemos lá com um padre, eu não lembro o nome dele, para nós diminuir essa divergência, criando um outro nome e fazendo com que a sede fosse no meio. E graças a Deus deu certo. Ali, para ser uma ideia, na nossa gestão, quando eu fui vice-prefeito, Jaci era Mascanagata prefeito, mas o interior era por minha conta. Então, a escola que tem lá, a área da saúde fomos nós que construímos, e com essa junção dos dois distritos, que não eram nem distrito, nem vila, era um povoado, nós fizemos aquilo crescer, e eu tenho assim muito orgulho é pena que hoje a dona Olga, que foi professora da maioria daqueles que moram nas duas cidades hoje, lembro do quanto ela foi assim primordial para que crescesse aquela região e que essas divergências fossem sanadas. A dona Olga foi uma companheira nossa, inclusive lá não tinha o segundo grau, ela solicitava, e o pedido dela era uma ordem para que eu desse passe livre para muitos e muitos deles vierem estudar em Cascavel, porque financeiramente não tinham como pagar estudo. E eles vinham, nós é que dava
o passe livre para esse pessoal estudar. Então, é uma cidade que eu, sem dúvida nenhuma, tenho um respeito com as pessoas que ali moram. Poucos eu tenho visitado lá, mas daqueles velhos amigos, poucos deles estão lá, mas de qualquer maneira os filhos dele lembram de tudo que foi feito naquela região.